O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara-se de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabara de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se? Irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, nós somos chamados a olhar para a vocação de Pedro. E aí, talvez nós possamos até perguntar-nos assim: o Evangelho fala da vocação de Pedro, porque é Pedro, né? Mas este Evangelho diz respeito também da nossa vida, do nosso chamado. Jesus não menospreza nenhum de nós, pelo contrário. Jesus, ele tem atenção. Jesus, ele quer com que eu e você também acolhamos o seu chamado para cada um de nós. E o chamado que Jesus faz não é simplesmente para fazermos algo para ele ficar descansando. O chamado que Jesus nos faz é um chamado de crescer na intimidade com Ele. É um chamado para sermos amigos dEle. É por isso que o Evangelho de hoje narra com detalhes o jogo de encantamento do coração de Simão pelo coração de Jesus. Porque antes de Simão encantar-se com Jesus, Jesus já tinha encantado com Simão. E aí, meus irmãos, primeira coisa que nós não podemos perder de vista: a vocação nunca é meritória. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque respondemos ou temos virtudes, não é por mérito nosso que somos chamados. A vocação é dom de Deus. E a primeira vocação a qual todos nós fomos chamados é a vocação à vida. Porque a vida não é algo próprio. Ninguém escolheu nascer. Ninguém escolheu vir a este mundo. Nós fomos chamados por Deus à existência. E esse Deus já sonhou conosco.
Como Pedro, Jesus já nos olhava, Jesus já sonhava conosco. E aí, a importância de defendermos a vida. A nossa vida tem valor, mas toda vida tem valor, porque é um dom de Deus para o mundo, para a sociedade e também para nós mesmos. Mas vejam bem, Pedro estava à beirada, lavando as redes. No outro evangelho vai dizer que estava consertando as redes. E a multidão já seguia Jesus. E por causa da multidão, Jesus tomou uma iniciativa, né? Não dá para ficar aqui, porque senão o povo vai me espremer. Pediu para entrar na barca de Simão. E Simão afastou um pouquinho da margem, para que de dentro da barca ele ensinasse a multidão. E assim se fez. Vejam bem, uma segunda reflexão que nós podemos tirar. Para, de fato, entender e acolher o ensinamento de Jesus, nós não podemos estar distante da barca de Pedro. A barca de Pedro é a igreja. Por isso que a igreja é representada em muitas figuras como um barquinho, porque ela é a barca de Pedro. É da igreja é da barca de Pedro que nós conseguimos atravessar o mar deste mundo. É para dentro do barco de Pedro que nós precisamos colocar os peixes, no caso, as almas. E é de dentro da barca de Pedro que Jesus anuncia a sua palavra. Aqui não se trata de uma visão elitista, muito pelo contrário. A barca de Pedro também é sinal de uma predileção de Jesus. Tinha muitos outros barquinhos, mas ele quis entrar no de Pedro. E ali o sinal da barca de Pedro é ao mesmo tempo o sinal do anúncio da palavra. Dizendo isso, digo, a Igreja Católica é a barca de Pedro, não há outra, porque ela está alicerçada sobre a fé de Pedro. E dentro desta igreja está Jesus. Ele a escolheu, Ele a desejou. Os mistérios inefáveis de Deus são assim. E só perto da igreja nós vamos conseguir ouvir o que Jesus tem para nos ensinar. Mas há um terceiro ensinamento no evangelho de hoje. Primeiro, que a vida é dom de Deus e fomos chamados. Segundo, a necessidade de estarmos perto da barca de Pedro. Mas agora, que eu gostaria de me deter de modo mais enfático, é no que Jesus diz para Pedro: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Olha, Pedro é sincero com Jesus desde o início. Talvez foi isso que encantou o coração de Jesus por Pedro, porque Pedro nunca fingiu. Mesmo quando Pedro deu umas burradas lá, não falar alguma coisa, ele foi autêntico, ele foi sincero. E a sinceridade de Pedro fez com que ele expusesse para Jesus uma realidade. Ficamos a noite inteirinha pescando. Não sei se vocês sabem, o melhor horário para pescar com rede é à noite. Porque você joga a rede no rio, no mar, seja lá onde for, e o peixe não enxerga a rede porque está escuro. Então eles ficam presos na rede. E aí você consegue uma quantidade muito maior do que durante o dia. Porque durante o dia ele consegue ver a rede e contorna. Imagina o que Pedro está dizendo. Se eu fiquei a noite inteira e não apanhei nenhuma piabinha, agora, com esse solão quente, o que eu vou pescar? Mas Pedro diz algo de profunda fé. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Aqui eu gostaria de me deter, sabe por quê? Porque tem hora que a gente desiste muito facilmente. A pandemia tem nos mostrado isso. Lançar a rede para salvar os outros requer de nós disposição, vigor, força. E tem hora que ficar a noite inteira em claro, ficar sob o sol escaldante, nos cansa. E às vezes vai faltando o brilho interior.
Quantos de nós estamos profundamente cansados de lutar pela nossa família, de lutar pelas pessoas que amamos, de cuidar, de fazer o bem? E isso é legítimo porque somos humanos. O segredo está numa coisa: se ouvirmos de Jesus uma orientação, confiarmos mais nele do que em nós mesmos. Jesus sabia o que ele estava falando. Claro, Pedro não ia pescar nenhum peixe mesmo, a rede dele estava furada. Ele desceu para consertar as redes. Mas olha que bonito, Jesus não escolheu um pescador de primeira, um barco, um navio luxuoso e uma rede excelente para a pesca. Jesus escolheu o mais simples, o barco menorzinho, com a rede furada. Mais uma vez para mostrar para mim e para você que os frutos da santidade, que as conversões das pessoas e a nossa conversão não é esforço nosso. Não é porque estamos com a rede de pesca bonita, porque estamos com o coração moldado em virtudes, porque temos inteligência, diploma. Não, nada disso. A pesca vai ser frutuosa se nós tivermos a mesma coragem de Pedro, de dar atenção à palavra de Jesus. E aí nós estamos entrando agora no mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura. Precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Jesus, ter tempo para ouvir o que Ele nos diz, e mais do que tempo para ouvir, porque é com tristeza que eu falo isso, nós católicos lemos muito pouco a Bíblia, e quando lemos queremos que ela fique somente aqui, no conhecimento intelectual, mas parece que tem um trem que trava, né? Ela não desce para o coração. Nós precisamos que esta palavra seja para nós ânimo de vida. Olha Pedro. Pedro tinha tudo para falar assim para Jesus: você não sabe de nada, eu nem te conheço. Vou lançar a rede aqui de novo, para quê? Fiquei a noite inteira, não apanhei nada. Mas ele percebeu que naquele homem que olhou, entrou no seu barco, ensinou as coisas do céu, tinha algo de diferente. O que fez Pedro ouvir o pedido de Jesus, não foi o Jesus que pediu, joga a rede para o mar. Foi o Jesus que alguns minutos atrás estava ensinando o que é o amor de Deus. Foi a palavra de Jesus que despertou no coração de Pedro uma profunda confiança, uma profunda fé, a tal ponto de querer arriscar e dizer assim: vamos ver se vale a pena. E arriscando, ele provou e viu a força do amor de Deus. A força do amor de Deus que surpreende de tal maneira que uma rede furada encheu de tanto peixe que um barco sozinho não deu conta de trazê-la para a praia. E aí Pedro faz o que muitas vezes, e aqui eu termino, um quarto ponto deste evangelho. Pedro, diante do espanto de ter ouvido a palavra de Deus e visto a força da palavra dele, pede que Jesus se afaste, porque ele fala assim: eu não sou digno de continuar perto de Jesus. Tem hora que a gente até faz isso, entendemos que a nossa vida é importante, ouvimos a palavra de Jesus que nos chega para a igreja, até arriscamos colocá-la em prática, mas a tentação de nos sentir pequenos, de nos sentir sem valor, de nos sentir indigno, faz com que a gente fale a mesma coisa que Jesus falou para Pedro. Que Pedro falou para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, eu sou pecador. Deus não escolhe os santos. Deus continua escolhendo os pecadores. Talvez por isso que muita gente se escandalize conosco, porque nós não somos santos. Queremos sê-lo, mas ainda não o somos. E mesmo não sendo santos, esse Deus não deixa de nos amar. Esse Deus não desiste de nós. Ainda que nós queiramos fugir, Ele se apresenta a nós e diz: não tenha medo de ser pecador. Não tenha medo de ser quem você é, mas ser quem você é do meu lado. Vem, segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Conhecemos o Pedro, conhecemos bem a figura dele. Por isso, esse Pedro que teve esse chamado,
que teve uns altos e baixos, que também traiu, mas que também renovou o amor, se tornou primeiro na igreja de Cristo, pedra de edificação. Cristo mesmo mudou o nome dele de Simão para Pedra, porque era um homem firme. Mas essa firmeza foi cultivada no dia a dia, na escuta diária da palavra de Deus. A palavra que renovava no coração de Pedro a cada dia a certeza de que ele foi chamado por um Deus que simplesmente o amou e por amá-lo o escolheu. Que eu e você, conscientes sim, somos pecadores. Não tenhamos a mesma vontade de Pedro de afastar-nos de Jesus. Pelo contrário, aproximemo-nos dele. Tenhamos coragem de chegar perto de Jesus. E ouvindo a sua palavra, arrisquemos a vida, arrisquemos fazer o que ele nos pede, porque só a palavra dele dá sentido à nossa vida. E a palavra dele é performativa. A palavra dele transforma todas as coisas. E colocando em prática essa palavra, nós vamos fazer a experiência que Pedro fez. A experiência de provar e ver o quanto somos queridos, desejados e amados por esse Deus que não desiste de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor os nossos pedidos. Juntos responderemos: vinde em nós.